Oi, gente, tudo bem? Eu sou Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Muito bem, estamos aí no dia 2/10, 1h da tarde, para trazer para vocês mais um episódio de leitura finalizada. O pessoal do Spotify que está chegando, sejam muito bem-vindos. Bom, hoje a gente vai falar de um livro de um autor nacional. Aliás, já tinha um tempo que eu não lia um livro nacional de autor contemporâneo tão bom quanto esse. Começando por essa capa magnífica que a gente vai falar já, mas antes eu preciso dizer que é um livro que me surpreendeu positivamente. A gente tem uma dimensão do que a gente vai encontrar nesse enredo e, na verdade, a gente encontra muito mais do que a gente espera. Então, o verso da escravidão, uma jornada de sofrimento, amor e redenção, do autor nacional Marcel Peixoto, é um livro que merece ser lido, indicado, recomendado, falado, comentado. Aliás, ele vai estar com a gente na temporada de lives do mês de outubro para estar falando sobre o verso da escravidão, tá? Que é esse livro lindíssimo, belíssimo e muito forte, tá? O livro, antes da gente começar, ele está disponível no site da Amazon, tá? Ele tem aí em torno de 368 páginas no digital e você pode lê-lo pelo Kindle ilimitado, se você for assinante, né? Você pode pegar e ler pela biblioteca, mas se não, você tem aí disponível o livro físico por R$ 53,90. O livro que foi publicado pela Literary Books, né? Uma editora também que tem feito burburinho no mercado, conta aí com 17 avaliações no site da Amazon e tendo 5 estrelas. E a gente vai conhecer o que estão falando sobre esse livro. Eu já deixo aqui para vocês o arroba, né? Até o final do episódio eu falo de novo, mas o arroba do nosso escritor é m.marcelpeixoto. Então já corre lá, já segue nosso escritor para conhecer mais a fundo o conteúdo que ele gera e, óbvio, né, o verso da escravidão, que é o tema do nosso leitura finalizada de hoje. Bom, por que esse livro me chamou tanta atenção? Por várias coisas que ele insere aqui. A gente vai falar sobre os personagens, a gente vai falar sobre os pontos altos e a gente vai falar um pouco do enredo. Eu não vou dar spoiler, eu não vou dar nada que vocês vão ter que assistir a live com o escritor para conhecê-lo, para ouvi-lo, para entender através dele um pouco mais da história. O que eu vou trazer aqui para vocês são esses pontos altos e baixos da história, que, aliás, de baixo não tem nada, e falar um pouquinho sobre os personagens e a narrativa do escritor. Nesse título, né, o verso da escravidão, a gente tem aí uma mesclagem, né, onde o espírito de Pai João do Cruzeiro das Almas, né? Por quê? É uma obra que vai combinar ali elementos de ficção histórica e espiritualidade. Então isso vai trazer durante a narrativa o período da escravidão no Brasil, né? E tudo o que implica ali culturalmente e espiritualmente. Então a gente tem o Venâncio, que é o nosso protagonista, e uma jornada ali de experiências de transformação, né?
grandes movimentos históricos da resistência, da sobrevivência de um povo aqui no Brasil, o povo africano. Então a gente tem aí uma abordagem diferenciada quando se fala da escravidão. Por quê? A narrativa, o autor, ele não foca apenas na brutalidade daquele regime escravista. Ele traz também essa resistência cultural e espiritual dos escravizados. A gente tem, além do Venâncio, né, que assume ali o comando de uma fazenda, a gente tem a narrativa também explorando essa complexidade da jornada. Porque essa jornada que a gente vai acompanhar, ela é muito marcada por um encontro do sagrado, tá? E a orientação espiritual do velho João. Então, é um livro diferente, é uma abordagem diferente, é um livro que faz com que você olhe para um determinado período de outra maneira. Esse conselheiro, né, citado, ele vai simbolizar ali essa sabedoria africana, essa força das crenças, que mesmo dentro dos problemas, das adversidades, isso tudo vai se fundir com as influências, por exemplo, de uma religião como a católica, né, que vai criar justamente essa resistência cultural e espiritual. Então, o que a gente tem? O autor, ele traz uma trama extremamente rica em questionamentos sobre essa responsabilidade pessoal, sobre a busca do propósito de vida, numa era conturbada. Porque o Venâncio, apesar de ser ali um herdeiro, né, de um poder econômico e ter essa proteção espiritual, ele enfrenta muitos dilemas que fazem com que ele questione justamente o seu papel no mundo. Então, o enredo aqui, ele não se limita somente à narrativa histórica. Ele vem trazendo questões filosóficas, espirituais, sobre coisas que são atuais, como o amor, a felicidade, o compromisso de vida. Então é uma trama muito rica. Quando a gente fala desses personagens, desses desenvolvimentos, o Venâncio, por exemplo, que é o nosso protagonista, ele é muito complexo, porque ele passa, essa evolução dele ao longo da história, reflete ali os temas centrais da obra, ou seja, a transformação pessoal e a resistência. Ele tem essa relação com o velho João, que é uma figura representativa ali da ancestralidade, da espiritualidade africana, que é fundamental para o desenvolvimento dessa trama. Por quê? O velho João, ele serve como uma ponte, né, entre esse mundo espiritual e o físico. É ele quem vai orientando o Venâncio, não apenas nas decisões, mas também ali na compreensão da missão do nosso protagonista na Terra. Então o livro destaca o papel da cultura, da religiosidade africana como ferramentas de sobrevivência, tá? Durante esse período, esse processo escravista. Então a gente tem essa sincretização entre as crenças africana e católica. E a narrativa, ela vai te mostrando como esses elementos religiosos foram cruciais para manter a identidade e a dignidade dos escravizados, se é que assim a gente pode dizer. A gente, durante a leitura, a gente tem várias mensagens de impacto. Aquelas que a gente precisa parar para respirar, precisa parar para pensar, precisa parar para refletir. Quando a gente fala de O Verso da Escravidão,
Na minha concepção, essa mensagem central do livro é exatamente esse: o poder transformador do amor e da espiritualidade. O livro ele ressalta que mesmo em contextos ali históricos sombrios, né? Porque esse período foi um período sombrio, o ser humano ele tem a capacidade de mudar. Ele pode mudar desde que ele esteja disposto a encarar os seus erros, a buscar a sua própria missão. Então, a gente reflete sobre uma profunda capacidade de metamorfose pessoal, né? Uma transformação interna que pode influenciar tudo ao redor. O livro também, o que é muito interessante, ele destaca essa importância da história e da cultura africana na formação do Brasil. Por quê? Isso vai valorizando o papel dos descendentes de escravizados nessa construção de nação. Então, a gente vê retratado novamente essa resistência cultural e espiritual dos povos, né? E o autor, ele não conta apenas uma história, mas é como se ele celebrasse a resiliência, a contribuição inestimável desse povo e desses descendentes para a identidade brasileira. Então, é uma leitura assim que você fica impressionado. Um livro de qualidade, tá, gente? Qualidade. O verso da escravidão, aliás, a gente vai falar já sobre essa capa, você não vai encontrar um romancezinho barato. O verso da escravidão é uma obra que vai além de um simples romance histórico. Né? Essa mescla que ele faz de espiritualidade, história, filosofia, né? O autor oferece ao leitor uma viagem no tempo, que ao mesmo tempo é uma jornada, óbvio, de autoconhecimento, reflexão, principalmente sobre os desafios humanos e espirituais. Então, a leitura, ela proporciona essa imersão, né? E essa imersão, ela é feita em um dos períodos mais marcantes da história do Brasil. Ela convida o leitor a refletir sobre temas que eu já citei aqui: a resistência, a transformação e o amor. Então a leitura, cara, você senta e lê assim quase 400 páginas brincando. A gente tem aí os personagens centrais, né, que são peças fundamentais para que essa narrativa seja desenvolvida, para que as questões sejam levadas para um âmbito mais profundo, né? E cada um deles são personagens que têm o seu papel, que cativam de maneira diferente, às vezes nem tanto, mas que precisam ser falados. Porque o Venâncio, né, ele está nessa autodescoberta, esse aprendizado que chega no final, o quanto a gente sabe sobre a gente mesmo através do Venâncio. A impressão que eu tive é que quando ele chega ali no Rio de Janeiro, ainda jovem, enfim, destinado a herdar, comandar uma fazenda, né? Ele vê ali um reflexo de uma estrutura socioeconômica colonial no Brasil. Então, é marcado por dilemas existenciais e é marcado por um sentido de vida. Então, ele vai fazendo essa troca com o leitor de uma maneira muito intensa, muito emocional. Ele é exposto a vários erros, a várias falhas que vão desviando ele do caminho, né? Então ele vai percebendo que a evolução que ele tanto precisa passar
ainda no começo é um pouco desconhecida, mas ele vai descobrindo aos poucos essa missão espiritual. Ele vai carregando com ele um poder econômico, fisicamente, e uma proteção divina espiritualmente. Mas ele, ao mesmo tempo, precisa equilibrar, encontrar esse equilíbrio entre essas forças para cumprir o seu verdadeiro papel. E não é assim com a gente. A gente não precisa de uma espiritualidade para nos equilibrar. A gente não precisa fisicamente, materialmente, termos uma base para caminhar e espiritualmente estarmos regidos pelos nossos guias, pelos nossos orixás, pelos nossos, enfim, dê o nome que vocês quiserem, tá? E ao longo do caminho, assim como ele, a gente tem muitas dúvidas, a gente às vezes sai do caminho, a gente passa o processo de evolução, gente, para quem acredita, ele é muito árduo, e ele é diário. Evoluir espiritualmente é um processo árduo, porque é um processo diário. É você trabalhar o autoconhecimento, é você trabalhar a resiliência, é você ter materialmente o amparo para seguir sua jornada sem se desviar do caminho, como nosso protagonista, né? Sem ceder às tentações, fazendo com que a evolução ela progrida. Porque conforme você progride na sua evolução, mais coisas vão chegando até você para que você abra mais caminhos. E aí as coisas vão se propagando. Quem é kardecista, quem é espiritualista, enfim, segue essa linha, né, de evolução, entende sobre isso bem. Entende o que eu estou falando agora. Nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos aqui para passar por esse processo árduo da evolução. E no caminho a gente perde, no caminho a gente se perde, no caminho a gente encontra, no caminho a gente revê, no caminho a gente sente, no caminho a gente chora. Gente, é uma loucura evoluir. É uma loucura. Então, a gente, a princípio, assim como o Venâncio, né, onde ele essa missão que a gente tem parece desconhecida, ao longo da caminhada a gente vai vendo aí que mesmo diante dos conflitos a gente consegue um pouco, né, dessa vontade de evoluir. Quanto mais a gente evolui, melhor pra gente, né? Esse velho João, que é o pai João do Cruzeiro das Almas, né? Ele é uma figura, ele é um mentor, né? Todo mundo tem um mentor. Alguns se conectam com eles, outros não. Eu me conecto com o meu mentor. Acredito que o nosso escritor também. Enfim, o pessoal, né, da Umbanda, do Candomblé, do Kardecismo. Essa galera tem aí um mentor, sabe que tem um mentor, a gente é regido por esse mentor, a gente, né, algumas pessoas chamam esse mentor de intuição, né, e eu vou até abrir um parênteses aqui, vou confidenciar para vocês, que eu fui fazer uma regressão, já deve ter uns 15 dias, e no final da regressão, o meu mentor, eu não conheço ele, mas eu sentia, e eu estava tão eufórica com as coisas que estavam acontecendo, que o meu mentor veio até colocar a mão na minha cabeça, enfim, chegou bem perto de mim e me levou para um outro lugar para eu me renovar. E durante a regressão, quando eu voltei, e eu falo isso na regressão, tem um homem perto de mim, eu tenho certeza que é o meu mentor, porque não. E eu sinto meu mentor o tempo todo, né? Algumas pessoas chamam de intuição, né? Algumas pessoas veem, outras pessoas olham, outras pessoas sentem. Eu sinto muito, o tempo todo.
Então, o velho João, né, o pai João do Cruzeiro das Almas, ele é esse mentor, tá? O mentor do Venâncio. É ele que traz essa dimensão da sabedoria, da resistência, né? Ele que guia, né, a narrativa, ele representa a voz daqueles que sofreram, daqueles que, enfim, através da espiritualidade, das crenças, que se mantém durante a leitura a chama dessa identidade, da dignidade do povo, tá? Ele é esse conselheiro, ele é uma figura central, ele orienta, ele, enfim, ele transmite ensinamentos sobre as crenças africanas, ele ajuda a sincretizá-las, o que é muito legal, né, com essa religião cristã. Ele cria ponte com os dois mundos. Então, é uma forma ali de mostrar resiliência, de mostrar que os povos escravizados foram de maneira inseridos de maneira adaptável, por assim dizer. Então, a gente tem um outro personagem que é o pai de Venâncio, que a presença dele também não seja tão destacada quanto do próprio filho ou do velho João. Esse pai, ele desempenha esse papel significativo bem no início da trama. Ele vai representar ali esse legado colonial, o modelo de vida que o Venâncio herda. Então ele se vê pressionado a seguir. O pai é essa personificação do sistema que se beneficiava da exploração, né? Sendo ele o fazendeiro que comanda uma propriedade e influencia o destino do filho. A gente tem personagens secundários ali que ajudam a construir o contexto da sociedade escravista do Brasil, né? Personagens, eles podem ser da classe dominante, quanto os próprios escravizados, que ao lado ali, novamente, do velho João, vão contribuir para destacar essa importância das crenças africanas e cultural. Então, não sejam tão centrais assim quanto o Venâncio João, por exemplo, eles ainda assim ajudam a ilustrar essas diferentes camadas sociais, os conflitos que vão permeando a narrativa. Então, esses personagens de O Verso da Escravidão, eles são figuras, obviamente, dentro desse contexto histórico, que vão simbolizar essas questões mais profundas, né? O Venâncio, com essa riqueza, essas dúvidas espirituais, é como se fosse essa luta entre o material e o espiritual, a busca pelo sentido, né? E o velho João é esse personagem emblemático que carrega essa ancestralidade. Então, esse livro, ele é um lembrete, gente, dessa importância, desse legado cultural dos escravizados, da conexão entre o mundo material e espiritual, tá? Agora, a gente tem muita coisa nesse livro que é de bater palma. Essa capa é uma capa belíssima, tá? Um dos pontos altos, antes da gente entrar nos detalhes dessa narrativa, é justamente quando o Venâncio vai para o Rio de Janeiro, né? E essa travessia que ele faz pelo Atlântico simboliza essa jornada de transformação e descoberta. O Venâncio, ele é um ser que... Eu posso dar spoiler? Ai, eu quase dei um spoiler agora! Não vou dar spoiler aqui não, gente. Não vou. Desculpa. O que eu posso dizer é que há esse contato com o sagrado, essa adaptação a uma nova vida, é uma virada crucial que marca o início de uma conexão com o mundo espiritual.
Então, eu não posso dar spoiler. Gente, juro que se eu continuar eu vou dar spoiler, eu não quero. Mas é basicamente isso que o livro traz, tá? Essa mistura, essa reflexão sobre o amor e a felicidade, essa transformação na jornada do Venâncio, né? Essa resistência, então essa sincretização religiosa. Então o livro é delicioso. Eu li em e-book, né? E aí eu fico, ai meu Deus, imagina ler esse livro fisicamente, o problema que não vai ser. Essa capa tá belíssima, né? O verso da escravidão. Você já vem aí essa corrente simbolizando tudo isso. E só parabenizar os envolvidos nesse projeto, porque realmente está lindíssimo. Bom, vamos aqui ver o que a galera tá falando. Deixa eu ver aqui. A Ana tá falando aqui. O verso da escravidão é uma viagem na história que traz uma mistura de emoções. Possui um enredo cativante daqueles que o leitor fica com dificuldade de parar de ler. É verdade. Traz muitas reflexões importantes e a cada página temos a oportunidade de absorver um pouco mais dessa ambientação tão forte. Pois é, a gente, né, como eu falei, a gente mergulha nesse cenário que ele traz de uma maneira avassaladora, né? Aí ela continua, certamente merece ser o seu livro de cabeceira. O autor foi muito feliz na sua obra, que dá esperança para dias melhores, ainda que a humanidade tenha muito a que percorrer para alcançar o objetivo. Concordo. Tem outra avaliação aqui, ó. O livro fala sobre um tempo em que tudo era permitido para homens brancos. A história conta sobre a travessia de Venâncio com sua família no Atlântico para mudar a vida financeira deles. Chegando no Brasil, o Venâncio passa por uma experiência espiritual, onde ele é salvo ao cair no mar e vê uma estrela de 5 pontas. Depois desse episódio, sua vida começa como senhorzinho de sua fazenda, recebendo ensinamentos do seu pai com a compra de pessoas pretas para trabalhar na fazenda de cana. Pois é, tem algumas coisas que eu não mencionei, né? Acabei de dar algumas informações aqui extras que a gente com certeza falaria na live. Falaria não, vai falar. Cada um tem uma percepção, né, da história, mas é bom frisar que a história é muito impressionante, como bem a leitora fala aqui, e traz esse misto de sentimentos, essa revolta, essa tristeza e ao mesmo tempo o alívio que é ler esse livro, né? Deixa eu ver aqui, ó. Esse livro sim é uma verdadeira história do nosso querido Brasil. A espiritualidade, como é apresentada, todo momento deixa encantar seu coração, mostrando como a Umbanda já existe desde o início, mostrando como pessoas podem mudar e serem transformadas com o amor e a caridade que ela transmite, se tem fé. É verdade. Falei isso aqui para vocês, né? O passado pode nos modificar quando conseguimos enxergar seus absurdos e como ele realmente foi. O verso da escravidão nos leva ao limiar de nossos sentimentos e desvenda nossos olhos para a herança dessa nossa colonização. A mistura de amor e ódio, ciúme e desprezo, perdão e redição. O livro cativa por sua sinceridade e lealdade a história de seus personagens e de nosso país. Sabe aquele tipo de leitura que te prende desde a primeira página? Sei, é esse aqui.
O verso da escravidão vai nos puxar para dentro da história, né, nos confrontando ali com a realidade sofrida do povo escravizado e aquecendo ao mesmo tempo nossos corações com a sabedoria do velho João. Então, gente, se vocês olharem lá, tem muita avaliação, todas 5 estrelas, o livro é lindíssimo, vale a pena, leiam, tá? Eu vou deixar o link nos comentários. Leiam um livro que vocês não vão se arrepender. E não deixem de seguir o escritor, né? Eu botei aí pra vocês, vou botar de novo. @m.marcelpeixoto. Tá bom? Já segue ele lá no Instagram e não perca a live que teremos em outubro com o nosso autor. É só seguir lá no @MoniqueMM18 para vocês se atualizarem datas e horários, tá bom? Esse foi o verso da escravidão, uma jornada de sofrimento, amor e redenção. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa manda direct lá no @MoniqueMM18 e não deixe de se inscrever aqui no canal do YouTube do Livro Não Me Livro. Eu sou Monique Machado e esse foi o Leitura Finalizada de hoje. Até a próxima!